vontade de orar. Aleluias. Irmãos, e isso é indispensável na nossa vida hoje. Nós, como servos de Deus, nós temos necessidade, nós temos que ansiar estar em comunhão com Deus. Aleluia. Pastor, mas então eu tenho que toda hora dobrar os meus joelhos? Não é isso. Você tem que estar em comunhão com o teu Deus. E você pode orar na tua viagem no ônibus, você pode orar no teu trabalho, você pode orar quando estiver fazendo seus afazeres domésticos, você pode orar quando estiver dirigindo, você pode orar, pode conversar com o teu Deus. Enfim, o importante é você manter a tua comunhão com o Senhor. Aleluia! Você pode orar em pé, você pode orar de joelho, você pode orar deitado, como o pastor Zacarias falou. O importante é você manter a tua comunhão com Ele. Aleluia! O Cristo amado aqui, Ele nos mostra, Ele nos ensina. Esse é o primeiro ensinamento que eu tiro desse texto, é esse. E o texto diz que ele estava orando e ele orou bastante. Ele começou a orar à tarde e ele foi orando noite adentro e entrou pela madrugada até a quarta vigília da noite. Esse texto fala que a quarta vigília da noite foi quando o Senhor resolveu então encontrar os discípulos que já estavam no meio do mar. Aleluias. Meus queridos irmãos, a quarta vigília da noite, por volta de 3 horas da manhã, né? E a Bíblia nos fala que por volta de 3 horas da manhã, ele se levantou e foi encontrar com os discípulos. Eu já ouvi várias pregações em que os pregadores falam: bom é falar com o Senhor pela madrugada, porque a fila é menor. Aleluia! E esse texto nos comprova isso, né, meus irmãos? O Senhor Jesus não estava dormindo nesse horário. Ele poderia ter orado, depois ele cochilado e falar: eu vou esperar amanhecer o dia e vou encontrar com os discípulos. Mas ele não fez isso, né, meus irmãos? Ele se levantou e foi encontrar com os discípulos. E quando os discípulos viram o Senhor se aproximando, os discípulos se assustaram, porque eles não reconheceram ao Senhor. Eles não reconheceram ao Senhor. Ontem o pregador, aqui o pastor Silas estava pregando ontem aqui, ele falou daquela experiência, eu achei tremenda aquela experiência que ele contou ontem, né? Elias, né? Apesar de Deus já ter realizado tantas maravilhas com Elias, né? Chegou um momento que Elias, ele ficou como se não conhecesse o Senhor, né? Esqueceu de tudo aquilo que o Senhor tinha feito. E eu fiquei me lembrando: meu Deus, mas isso verdadeiramente ocorre conosco. Irmãos, quantos de nós já tivemos experiências tremendas com o Senhor? É verdade, irmãos? Se eu fosse perguntar aqui, olha, quem teve experiências tremendas com o Senhor, levante a mão. Eu tenho certeza que a maioria levantaria a mão, porque nós já tivemos experiências muito grandes com o nosso Deus. Irmãos, mesmo com todas essas experiências na nossa vida, parece que há um momento, né, que nós ficamos em dúvida. Parece que há um momento que, poxa, será que Deus está fazendo? Será que Deus vai fazer? Será que Deus pode fazer isso? Então, irmãos, verdadeiramente Deus tem todo o poder, irmãos. Aleluias! Louvado seja Deus. Não impeça o agir de Deus. Ele ontem falou aqui também que nós próprios é que impedimos as bênçãos de Deus nas nossas vidas. E é realmente um fato, irmãos. Com as nossas dúvidas, com as nossas incertezas, com as nossas dificuldades que nós criamos, nós começamos a colocar obstáculo para que Deus venha realizar o plano que Ele tem conosco. Aleluias! Bendito o nome santo do Senhor. E a Bíblia diz que Jesus saiu caminhando por cima do mar. Aleluia. E quando os discípulos viram para o Senhor, a primeira coisa que eles fizeram, eles se apavoraram. Eles não conheceram ao Senhor Jesus. Eles vinham convivendo com o Senhor, e o Senhor se aproxima e eles não conhecem o Senhor. Aleluia. Então eles ficaram observando e chegaram até a gritar que era um fantasma. Eu tenho a impressão que eles só não se atiraram no mar com medo, mas eles quase que se jogam no mar ali com tanto medo que eles estavam. Irmãos, mas eles não são diferentes de nós, né, meus irmãos? Às vezes um milagre está acontecendo na nossa vida e nós nos assustamos, ao invés de glorificarmos e exaltarmos o Senhor. Aleluias! Aleluia! Quando o Senhor te abençoar, glorifique e exalte Ele, não fique com medo. Aleluia! E naquela noite, naquela madrugada, né,
Pedro, que era sempre aquele ousado, porque crente tem que ser ousado, né, irmãos? Se o crente não for ousado, ele não vai ser batizado. Se o crente não for ousado, ele não vai receber a vitória. O crente tem que ser ousado, né? E Pedro foi ousado. Pedro virou e falou assim: mestre, se és tu, manda-me ter contigo por sobre as águas. Ele poderia esperar, ele poderia ficar esperando. Bom, já que eu mestre, eu vou ficar aqui esperando. Eu não sei, não tenho servido assim, eu vou ficar esperando. Mas Pedro creu que o milagre poderia acontecer. Se Jesus caminha por sobre as águas, por que eu não posso caminhar? Aleluia, aleluia. Se Deus faz milagre, por que eu não posso ser beneficiado pelo milagre? Se Jesus cura o câncer, por que eu não posso ser curado pelo câncer? Se Jesus salva aquele homem que outrora foi um feiticeiro, aquele homem que foi um marginal, aquele homem que foi totalmente prostituto, né? Por que ele não pode salvar a nós? Aleluias. Pedro foi ousado, irmãos. Aleluia. E ele falou: Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. Jesus virou para Pedro e falou: não temas, Pedro, venha, venha. Oh, que coisa linda, irmãos. Aleluias. E o texto bíblico diz que Pedro saiu caminhando por sobre as águas. Aleluias. Mas a Bíblia diz que também, num determinado momento, Pedro começou a afundar. Pedro começou a afundar. Irmãos, eu queria falar contigo nesta noite, para mim e para você, alguns passos que a gente deva dar sem afundar na presença do Senhor. Aleluias. Nós podemos, irmãos, caminhar e dar passo sem afundar. E o primeiro passo que esse texto me ensina aqui, né, que ele me mostra para mim dar passo na presença do Senhor sem afundar, é não olhar para as circunstâncias que estão à nossa volta. Aleluia. Meu irmão e minha irmã, se Deus está no controle, se Deus está no comando, não olhe para as circunstâncias que você está vendo. Aleluia! Aleluia! Pedro, nesse texto, ele tinha uma fé tremenda, ele estava cheio do Espírito Santo. Então, naquele momento, ele não olhou se o vento estava forte, ele não olhou se se o mar estava revolto, ele não olhou se o barco estava balançando muito, ele não olhou nada, ele olhou tão somente para Jesus. Aleluias! Aleluias! Irmãos, e quantos irmãos, quantos jovens, né, quantos profetas de Deus, quantos ungidos do Senhor têm tido essa postura? Na Bíblia nós poderíamos citar, por exemplo, poderíamos citar Davi. Quantos outros poderíamos citar? Mas poderíamos citar Davi. O jovem Davi, apenas um menino, apenas um jovem, né? Ele, naquele momento que ele foi, né, levar as marmitas para os guerreiros ali, a Bíblia diz que ele viu o gigante, né, o gigante Golias, aquele homem acostumado à guerra, né, aquele homem que tinha 2,40 metros de altura, aquele homem que era um guerreiro que desafiava todos os generais do exército de Israel. Ele viu aquele homem afrontando ao Deus de Israel. E ele era apenas uma criança. Se ele fosse olhar para o tamanho daquele gigante, se ele fosse olhar aquele gigante, jamais ele poderia, aleluia, enfrentar aquele gigante. Eu não sei o gigante que hoje está diante de ti, aleluia. Eu não sei o gigante que hoje tem te afrontado, aleluia. Eu não sei se é a enfermidade, eu não sei se é o desemprego, eu não sei se é a tua vida sentimental, eu não sei se é as drogas, eu não sei se é o desânimo, eu não sei como o gigante tem te afrontado, mas uma coisa eu posso te falar: o nosso Deus é maior que todos os desafios na nossa vida, em nome de Jesus. Aleluias, aleluias. O irmão que estiver perto de você, aquele mais bonitinho que você achar, você fala para ele assim: quem dá a última palavra na última conta é o Senhor. Quem dá a última palavra na tua vida, Zacarias, é o Senhor. Aleluia!
Lemir, quem dá a última palavra na tua vida é o Senhor Jesus. Aleluias! Aleluias! Bendito é o nome santo do Senhor. Diolinda, quem dá a última palavra na tua vida é o Senhor Jesus. Aleluias! Não tome decisão que não venha dirigida por Deus. Pedro só caminhou porque Deus mandou ele caminhar. Aleluias! Eu tenho certeza absoluta que Pedro não ia caminhar por cima daquele mar se o Senhor não tivesse ordenado. Aleluias! Irmãos, muitos de nós temos dificuldade na nossa caminhada, porque queremos passar à frente. Aleluia. Deus não falou nada, Deus não mandou nós fazermos, mas nós começamos a ir adiante da vontade de Deus. Aleluias. Bom estar dentro, no centro da vontade do Senhor. Se o Senhor mandou, faz. Se o Senhor não mandou, não faça. Ore. Aleluia. Aguarde o momento de Deus. Aleluias. Como você vai quebrar esse momento na tua vida? Através da oração, da tua busca ao Senhor, da tua comunhão com o Senhor. E no momento certo, Ele vai te dar, aleluia, a ordem. Venha, caminha, vá adiante, ande por sobre as águas. Aleluias. Bendito o nome santo do Senhor. Aleluias. Queridos irmãos, se Jesus está no comando da nossa vida, aleluia, não olhe as circunstâncias. Não olhe para aquilo que possa, aleluia, te amedrontar. Aleluias. Segundo passo, ainda nesse texto, a Bíblia diz que Pedro, depois que ele já tinha caminhado, ou seja, o milagre já tinha acontecido, né? Ele já estava caminhando por sobre as águas, mas o texto diz que ele parou e olhou o vento forte. Aleluias. Ele olhou para o vento, irmãos. Ele olhou para o problema do vento, né? Nesse momento que ele deixou de focar no Senhor e passou a olhar, né, para o vento, ele teve medo. Aleluias. Queridos irmãos, se Jesus está no controle da tua vida, não tenha medo. Aleluia. O que faz o crente muitas das vezes não alcançar o alvo, o medo. E o medo representa, sabe o que? Falta de fé, falta de confiança no Senhor. Aleluia. Falta de confiar em Deus. Aleluia. Irmãos, ou eu creio nesta palavra que está aqui, ou eu não creio. O crente, ele tem que crer ou não crer. Eu creio que essa palavra salva. Eu creio que essa palavra liberta. Eu creio que essa palavra cura. Eu creio que essa palavra transforma as vidas. Aleluia. Aleluia. Então, a partir daí, meus irmãos, todos os meus projetos eu tenho que estar baseado nisso. Não posso ter medo. Aleluia. Coisa mais terrível que eu vejo hoje, eu presencio hoje, os crentes tudo com medo. Tem medo de uma coisa, tem medo de outra, tem medo de outra. Por que disso, meu irmão? Aleluia. Se Deus está no controle da tua vida, não tenha medo. Aleluia. Se Deus está no controle da minha vida, não tem que ter medo, irmãos. Aleluia. Eu já falei aqui, vou até repetir, porque veio na minha mente, eu fico pedindo, Deus, vai me dando aquilo que tu quer que a tua igreja ouça. Eu fico pedindo ao Senhor. Irmãos, quando eu fui ser operado, irmãos, irmã Luzinete e irmã Fátima são testemunhas. Mas eu não tive medo nenhum, irmãos. Não é porque eu seja forte, não. Eu nunca tinha passado por uma cirurgia, e agora eu vou passar por uma cirurgia de câncer. Não sou doido por ele, mas eu sou doido por Jesus, irmão. Aleluia! Não sou uma pessoa que tem realmente confiança em Deus, irmãos. Aleluias! E Deus se agrada disso. Deus se agrada disso. Mas sabe por que eu não tive medo? Porque, irmãos, se eu partisse, eu estava partindo dos braços do meu Senhor.